11. Quem encontrou diz amém? Amém. Mantenham os olhos de vocês fixos no texto que nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Amém. Vou desligar isso aqui, esse negócio. Pronto. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela contém o seu conteúdo, né? Mensagens de consolo. Quando alguém está passando por algum momento de dificuldade, de dor, a palavra de Deus ela serve como um bálsamo. Ela consola. Não há nada melhor que uma pessoa possa fazer quando está passando por alguma crise do que recorrer à palavra de Deus. Não há psicólogos, não que não tenham a sua importância, Não há o ombro amigo, não os parentes, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus também, ela possui palavras de amor. E é tão bom saber que é amado. Uma das coisas que a gente tem que deve permanecer na nossa mente sempre, 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 é que nós somos amados por Deus. Só existe duas posições para o homem diante de Deus, né? Ou ele é inimigo de Deus, quando ainda está sem a mediação de Cristo na sua vida, ele é inimigo de Deus. Ou ele é filho de Deus. E quando ele é filho de Deus, ele é a pessoa mais amada do mundo. Então nós temos também palavras de amor. Nós temos na palavra de Deus palavras, orientações de encorajamento. Quando você está pensando em fraquejar, desanimado por diversas circunstâncias, a palavra de Deus ela serve como uma injeção de ânimo que faz você caminhar, ir além, né? E aí você entende que tem coisa muito melhor à frente. Você não fica preso no presente, você olha para o futuro. O futuro que aguarda a igreja é um futuro glorioso. Então a palavra de Deus ela incentiva o homem a caminhar mais, a ir longe e ao ponto dele perseverar até o fim. Nós não precisamos de autoajuda, de motivação de fora, externa. A igreja não precisa de nada exterior. De shows, de eventos, estratégias, marketing, produto, nada. Por quê? Porque Romanos 8 diz que se Deus é por nós, o quê? Quem será contra nós? E se faz uma série de afirmações retóricas respondendo com a pessoa de Cristo. E chega ao ponto de dizer, Romanos capítulo 8, que absolutamente nada nos separa do amor de Cristo.
São palavras de consolo, palavras de amor, palavras de encorajamento. E, conforme nós enxergamos aqui, nós vamos ver nesse texto palavras de alerta também. A palavra de Deus, ou Deus, né? Ele é como a galinha, que tem diferentes tons na chamada para os seus pintinhos. Há um canto para chamar eles, há um canto de alerta. A palavra de Deus, ela também age da mesma forma conosco. Imagina você, um homem que fez besteira, fez o que não deveria, e ele é ameaçado de morte. Ninguém está sabendo, só ele. A família não está sabendo do que aconteceu, mas ele foi ameaçado de morte. E ele sabe que ele não tem muito tempo de vida. Ele mexeu com gente barra pesada. A rotina daquele homem começa a mudar. Ele não come bem, ele não dorme bem, ele não trabalha bem, porque aquilo está o tempo todo martelando a consciência daquele homem. Ele está sob ameaça de morte. Ou então, em um outro exemplo, alguém que vai ao hospital para fazer um exame de rotina, né? E pensa que está tudo bem, quando chega lá recebe uma notícia terrível, das piores que possam ter. Você tem pouco tempo de vida. Eu lembro que quando aquela dupla famosa, né? Leandro e Leonardo, o Leandro ele ficou sabendo que estava doente. Ele não foi informado a princípio que ele ia morrer em pouco tempo. O Leonardo já sabia, mas o Leandro não. E, pelo que me consta, ele morreu, o médico tinha dado 60 dias de vida para ele. Quando a pessoa fica sabendo de uma situação dessa, ela não come direito, ela não dorme direito, ela não fica bem, porque aquilo está na consciência dela. Não tem como ela ficar bem. Né? Dificilmente alguém tem uma reação natural, assim, pacífica, tranquila, diante de uma notícia dessa. Os cristãos, eles têm que ter em mente, nesse mundo corrido, agitado, que a gente vive, que há um dia que foi determinado para todos os homens que estaremos de pé diante do tribunal de Cristo. Esse dia deveria fazer com que nós não necessariamente perdêssemos o sono ou, né, ficássemos preocupados sempre, porque nós somos cristãos. Ninguém aqui acredita em perca de salvação. Nós temos segurança em Cristo, ou espera-se que tenham, né? Aquele que realmente creu que foi salvo por Cristo. Logo, não tem que ficar com medo disso aqui. Mas isso deve gerar, para os cristãos salvos, deve gerar um sentimento, uma perspectiva santa por esse dia e acelerar o processo da pregação do Evangelho. Porque esse dia, ele vai chegar. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele citou o juízo final e a destruição desse mundo por volta de 3 vezes. Diz que a terra e tudo que nela existe seriam destruídos ou serão destruídos pelo fogo.
E toda vez que o apóstolo Pedro ele cita esse juízo lá na sua segunda carta, ele sempre relaciona esse dia ao dia do juízo final. Então, o apóstolo Pedro, na carta dele, ele falando sobre isso, ele diz, sabendo disso, do quê? Que isso se aproxima, vocês, aí ele olha para a igreja, devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Então, é para o cristão isso aqui, é para vocês. Agora, para quem não é cristão? Para quem não tem segurança da salvação em Cristo? Essa mensagem, ela tem que soar para você como um sinal de alerta vermelho no máximo. Como uma ameaça iminente de morte. Esse dia, ele é e vai ser inimaginável. Quem de nós acorda pela manhã com certa regularidade, pensando sobre o dia do juízo? A gente acorda pensando em tantas coisas, a gente acorda pensando nas contas, a gente mal levanta, já pensa em problema, né? E isso se repete nessa rotina que a gente vive regularmente. Aí entra doença, menino, mulher, gato, cachorro e vai, e vocês vão sendo levados. E Satanás, ele faz isso. O propósito de Satanás é fazer com que você pense menos nessas coisas. É levar você para uma realidade paralela, longe daqui. Irmãos, o diabo fica mais satisfeito se eu me preocupar com alguém que está lá do outro lado do mundo do que com o irmão que está do meu lado, precisando de auxílio. E eu não fazer absolutamente nada por ele, mas eu me preocupo com alguém que está do outro lado do mundo. Isso é tão estranho, mas o diabo ele fica satisfeito com isso. Quanto mais você lança a sua preocupação ou os seus anseios, seja lá o que for, para algo distante, longe da sua realidade pessoal, mais isso satisfaz os anseios de Satanás. O dia do juízo está marcado. Esse dia já foi definido, todos estarão lá e todos, sem exceção, terão de prestar contas. Como vai ser, né? Eu não sei. Só sei que vai ser. Atos 17, 31. Abra comigo lá. Atos 17, 31. O apóstolo Paulo, ele está nas suas viagens missionárias. E Paulo, ele está trafegando sobre as cidades gregas, gentílicas. E ele chega em Atenas, né? E Paulo, ele prega em Atenas. Ele é ridicularizado em Atenas, porque a Grécia era o local onde a sabedoria, o intelecto eram vistos como algo importante. Então, os homens eram cultos, né? E eles chamam Paulo de tagarela, aqui em Atenas. Também era uma cidade pagã, em que eles adoravam vários deuses, eram politeístas. Só que eu quero que vocês acompanhem aqui o discurso de Paulo
e vejam a urgência do discurso de Paulo e o que é que Paulo cita nesse discurso. Olha o que diz Atos 17, a partir do versículo 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Olha o 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, ou seja, o tempo que você não sabia disso, o tempo que você era ignorante com relação a isso. Eles não entram nos cálculos, ok? Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora, Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Por que, Paulo? 31. Vamos ler bem forte. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que Ele escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O apóstolo Paulo, ele cita de modo claro que o dia do juízo é um dia que já foi definido. Nos decretos de Deus, na sabedoria de Deus, na grandeza e majestade de Deus, esse é um dia que já foi definido. Não foi dado a nós o fato de saber quando essas coisas irão acontecer, mas nós sabemos que irão acontecer. E isso é o que importa. Ele estabeleceu esse dia que ele vai julgar o mundo. Todos estarão lá. 2 Coríntios 5,10. Vamos lá um pouco mais agora. 2 Coríntios 5,10. A palavra de Deus, ela é muito clara no que se refere ao juízo final. Segunda Coríntios 5, 10. Eu gosto sempre de ler com vocês, não apenas o versículo isolado. A gente vai ler o versículo 10 todo mundo junto. Mas deixa eu fazer aqui contextualizar, para vocês entenderem a força do argumento de Paulo. Do que Paulo está falando? Paulo está escrevendo aos Coríntios, que também é uma igreja gentílica, não é judia, né? E ele diz assim: sabemos, o versículo 1, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eternas, nos céus. Estou falando da terra e do céu. Ó 2. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos na terra, enquanto nós somos moradores daqui, nós gememos com todos os problemas, dificuldades, tormentos que aqui existem. Irmãos, qualquer um de vocês que está minimamente antenado vê que esse mundo é um mundo maldito. É um mundo que o caos ele impera aqui. Desastres naturais, Recife mesmo agora está, né? Tá debaixo d'água. Além das guerras civis, né? E as revoluções e vai. Tráfico, violência, crime, homossexualismo, praga de tudo quanto é jeito. Essa terra é assim. Então nosso corpo aqui, ele geme. Olha o 3. Se de fato fomos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Está falando da ressurreição. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto,
dando-nos o penhor do Espírito, a garantia do Espírito Santo. Você tem a garantia de que vai para lá por conta do Espírito que está em você. Olha o 6. Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos, sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Olha, irmãos, olha para cá. Paulo está antecedendo o versículo 10. O apóstolo Pedro, ele diz, sabendo disso, sabendo do quê? Se você for ler o texto, você vai ver. Sabendo que o céu e a terra e tudo que nela existem vão ser destruídos pelo fogo. Aí, sabendo de vocês têm que ser pessoas que vivem de maneira santa. Aí, Paulo, ele está tratando da mesma matéria. E antes de entrar no versículo 10, Paulo diz assim, olha, é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Santidade. Por quê, Paulo? Verso 10, vamos ler bem forte juntos. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós. Do que o texto não está falando? Não está falando que a salvação vai depender do bem ou do mal que você tiver feito por meio do corpo. Não é isso. A salvação, ela ocorre por meio da fé lançada em Jesus Cristo. Mas o dia do juízo, ele vai evidenciar a vida do salvo e a vida do perdido, daquele que não creu, por meio dos seus atos, das suas ações. Todos, sem exceção, terão de prestar contas. Dito isso, volta comigo para Apocalipse 20 agora. Apocalipse 20, 11. Aqui o apóstolo João, ele está já no fim das suas visões e está na parte final aqui, né? Antes da glorificação. E ele, vocês sabem bem, nós cremos assim, Apocalipse é um livro que fala do passado, do presente e do futuro, né? Então, há várias linhas de interpretação, mas nós cremos que o Apocalipse ele é um livro, não é, que trata daquele período quando João ele estava escrevendo. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa do testemunho da palavra de Deus, né? E vai. Aí ele fala das igrejas ali, aquilo era algo local, presente. Mas Apocalipse também é um livro para os nossos dias e é um livro que fala do futuro, de coisas que ainda vão acontecer. E aqui no capítulo 20, no versículo 11, João ele está olhando para o futuro. E aqui é como se João ele enxergasse, irmãos. Não literalmente, obviamente, eu estou ilustrando, mas é como se ele enxergasse alguns de nós aqui. Ok? Porque João, nessa visão, ele está enxergando um julgamento, uma figura de julgamento de um tribunal, onde todos estão sendo julgados e recebendo a sentença. O livro de Apocalipse é um livro de mistério, majestade e tormento. Não apenas um livro para imputar temor e medo, mas é um livro para trazer alegria para a igreja.
para preparar a igreja para coisas que ainda vão acontecer. Mas é um livro majestoso também. E é um livro de tormento também. É um livro que fala de condenação, de sentença. A gente costuma se referir ao Apocalipse como o livro das revelações de João. Não, o Apocalipse é o livro das revelações de Jesus a João. E alguns dos homens que a gente gosta de falar aqui nas nossas pregações, né? John Wesley, Ravenhill e vai, falaram muito sobre esse livro. E falaram muito sobre o juízo de Deus. Sabe uma das coisas, irmãos, sinceramente, que a gente não vê mais hoje, dificilmente a gente vê no povo de Deus hoje, é esse temor que é marcado pela consciência do juízo. Ou da volta de Jesus, por exemplo. Hoje eu estava assistindo uma pregação, eu coloquei no grupo para vocês verem. Já assisti outras vezes e hoje eu estava relembrando a época que eu comecei a conhecer o Evangelho. Pregação de um homem chamado David Wilkerson. O nome da pregação é Um Chamado para a Angústia. David Wilkerson foi um pastor pentecostal, embora não parecesse, e morreu de acidente em 2011. Irmãos, sabe aqueles profetas do Antigo Testamento, quando você lê a história dele, Jeremias? Você olha para David Wilkerson pregando, Taislan. Parece aqueles profetas do Antigo Testamento. O homem chora. Você olha para o semblante desses homens falando, você vê que há um temor, uma reverência santa. Hoje parece que isso não é mais visto no semblante dos crentes. Perdeu-se esse senso de urgência. E uma das coisas que David Wilkerson fala, lembra daquele texto de Daniel? Quem leu Daniel, quem viu a história sabe, né? Quando o rei Belsazar, ele dá um banquete e ele manda pegar, é muita ousadia, né? Ele manda pegar os utensílios sagrados do templo que veio de Jerusalém, estavam guardados na Babilônia. Ele dá um banquete com bebidas e mulheres, certamente prostituição, orgias, né? A bagaceira toda. E aí, no auge do... Olha, quando o homem não está com a consciência cauterizada, ele chega a fazer coisas inimagináveis, né? No auge do banquete, aí ele diz assim, quer saber? Não está servindo mais não. Manda pegar os utensílios dos judeus, do Deus dos hebreus, lá no templo. E aí, na hora que ele está se divertindo com os utensílios sagrados, as taças, né? O candelabro, as bacias de bronze, de ouro, enfim. Aí, o que a Bíblia diz lá, Daniel? Apareceu a mão na parede lá. Né? Leia esse texto depois. Apareceu a mão na parede. Mene, mene, tekel, upazim. Pesado foste na balança, achado em falta foste. Dividido será o teu reino entre os medos e os persas. O que aquela mão na parede representava naquela noite ali? Juízo. Na hora que apareceu aquela mão na parede, a Bíblia diz que o rei começou a tremer, as pernas. Mandou chamar Daniel, Daniel interpretou dizendo que ele ia morrer naquela mesma noite e aconteceu aquilo. Aí David Wilkerson diz, e quando a mão começar a aparecer na parede para você hoje? Quando essa mão aparecer na parede representando o juízo de Deus sobre a sua vida, o que vai acontecer? Quando a escritura começar a ser escrita, você já pensou Deus fazer isso comigo e com você? Você foi pesado na balança e você foi achado em falta.
E aí, irmãos, esses homens, eles tinham gravidade na forma de pregar o evangelho. John Wesley, se referindo ao dia do julgamento, ele chamou esse dia de o grande veredito. Ou seja, o dia que o juiz vai dar sentença, o grande veredito. Billy Sunday chamou esse dia de feriado do pagamento. Lembra que Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte? Billy Sunday chamou esse dia, o dia do julgamento, que vai ser o dia que o pagamento vai ser dado. Outro autor já se referiu a esse dia como a última rodada. Você pode chamar, se preferir, um encontro com o destino, ou meu dia no tribunal. Como é que a Bíblia se refere a esse dia? Romanos 2,5 chama esse dia de dia da ira. É o dia que a ira de Deus vai ser derramada de forma plena. Jó 21:30 chama esse dia de dia da destruição. Judas 6 se refere a esse dia como o juízo do grande dia. Irmãos, não pesa, não dói a consciência de vocês, quando vocês pensam nessas coisas. Eu sei que a gente não pensa tanto quanto a gente deveria, mas tenta fazer uma força para refletir sobre isso diariamente. Porque não está longe. Não está longe. Um pouco mais, só um pouquinho mais, talvez uma semana mais para frente, talvez um mês mais para frente, talvez um ano, 2 mais para frente. Ou, se você preferir, 20, 30, 40 anos, mas o que é isso comparado à eternidade? Esse dia está chegando. E está chegando rápido. Nós vamos comparecer diante de Deus, diante do trono dele. E lá não há espaço para hipocrisia, lá não há espaço para máscara, lá não há espaço para ninguém mais falar que não teve tempo para nada. Lá não há espaço para desculpa, lá não há espaço para nada, irmãos. Lá a gente vai estar nu na presença dele e vai ter, nu no sentido de desprovido, né? De qualquer tipo de desculpa, de obra, de nada, de justificativa. E só o que vai restar, irmãos, João diz que viu ele, né? João fala, vi ele com os cabelos brancos, olhos como que chama de fogo. Imagina isso. A gente vai estar diante dos santos, de homens e mulheres que fizeram mais, muito mais do que eu e você. Muito mais, e a gente vai chegar quase que sem nada para apresentar diante deles. Meu Deus do céu. Leonardo Ravenhill, ele dizia assim, Senhor, não me deixa diante de John Wesley, Taislan. O Ravenhill dizia isso. Não me deixe diante de John Wesley, Spurgeon, Finney e todos os santos do passado. E eu tendo tão pouco para apresentar diante de Deus. E eu hoje digo, não me deixa diante de Ravenhill também. Mas não é só diante deles que a gente vai comparecer. Cristo vai estar lá. Olha o texto que nós lemos. Não é uma pregação expositiva. A gente não teria todo esse espaço para isso. Aqui é muito mais amplo. Mas olha o texto que nós lemos. Vamos ler devagarzinho esse texto. Para vocês entenderem. Olha a visão de João. Vi um grande trono branco. E aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele. E não se achou lugar para ele. Você leu o texto? Olha de novo. Vamos agora analisar a primeira frase. Vi um grande trono branco. Primeiro, João ele foi testemunha ocular daquilo que ele está dizendo. Ele viu. E ele vê um trono. Tronos são feitos para reis. O trono ele representa soberania, reinado,
majestade. Então, se há um trono, há um rei, alguém que estará sentado sobre ele. Mas João também dá um detalhe interessante. Ele diz que o trono era branco. A Bíblia é linda, né, irmãs? Até isso é simbólico. O branco na Escritura tem um sentido de pureza, santidade, de algo que é imaculado. Ou seja, o soberano, a soberania que estará nesse trono, o rei que estará nesse trono, será um rei justo, puro. Ele não vai julgar injustamente e nem vai condenar injustamente. Alguém já disse assim que quando a primeira alma for lançada no inferno, as outras vão bater palma para Deus pela justiça dele. Eu achei interessante isso. Porque o que os homens hoje tratam como injustiça, sem entender coisa nenhuma, nós vamos entender claramente no dia do juízo. Você está achando que o ser humano é flor que se cheire? João vê o trono, e esse trono é branco, e João vê também alguém que está sentado sobre ele. E a essa pessoa, a esse ser que está sentado no trono, a Bíblia diz que a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Irmãos, isso aqui é inimaginável. Quando fala que a terra e o céu, a gente sabe que o Apocalipse é simbólico, né? Pode se referir a tudo aquilo que foi criado, mas aos homens, demônios, principados e potestades, todos serão subordinados a julgamento. Irmãos, João, ele vê também os mortos. Versículo 12. Os grandes e quem? Os pequenos. Ah, as criancinhas não vão, né? As criancinhas não vão. Sabe o que David Wilkerson dizia? Nessa pregação que eu assisti, o chamado para angústia. Ele diz assim: onde é que estão os professores de escola dominical que oram pelas crianças, que sabem que elas não estão ouvindo e que estão indo para o inferno? Olha como o Evangelho fala. Não romantiza a criança, não, pais. Seu filho que se já tiver a idade da razão, ele já pode pecar contra Deus, ele já peca contra Deus e ele já pode ser condenado também. Não ensina a palavra de Deus para ele não você ver. Viu os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Imagina essa cena solene. O julgamento, irmãos, será administrado por Cristo. Todos estarão diante da presença dele. E nesse momento, então, foram abertos os livros. Observe aí, verso 12, a parte B, foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. Então, a Escritura, ela fala de livros no plural. Então, quando você analisa esse texto, conjugado com outros textos do Antigo e do Novo Testamento, você vai ver que a Bíblia, ela fala de livros. O livro memorial, por exemplo, né, que contém o registro de tudo aquilo que os homens fizeram. Lembra de Moisés? Moisés para o povo de Israel: Senhor, risca o meu nome do teu livro, Moisés disse. Como se pudesse, como se fosse possível, né? Mas a Bíblia também fala do livro da vida. E esse livro da vida é o livro em que estão escritos os nomes e registros dos salvos. Apocalipse, né, vai dizer: ao vencedor darei do direito que coma da árvore da vida. Né? Esse que vai comer da árvore da vida é o que tem o nome escrito no livro da vida.
Esses livros foram abertos. Verso 13. Detalhe. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Ok? Esse detalhe precisa ser observado. O registro diário. Isso aqui não é juiz investigativo, não, viu? Tem uma seita aí fora que fala de juiz investigativo. Que Deus, ele está escrevendo, espiando os pecados ainda hoje, escrevendo e apagando e tal, não. O texto não fala sobre isso. Mas aqui é um livro memorial. Nossas obras, nossos atos e até os nossos pensamentos. A Bíblia diz assim, quando Deus for julgar, o que ele há de julgar, Romanos? As intenções dos homens. Não só, Francisco, o que a gente fez, mas também o que a gente pensou. Não só o que a gente fez, mas por que a gente fez. As motivações. Verso 13. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Primeiro, o mar entregou os mortos que nele estavam. Irmãos, a palavra mar, na literatura revelacional do Apocalipse, muitas vezes se refere ao conjunto de nações do mundo todo, ok? Então, toda a terra ela entregou os mortos que nele estavam. Se você pensar no mar físico, né, há pessoas que morreram de toda sorte em todo lugar. A forma como essa pessoa vai ressuscitar para estar no juízo, Deus o sabe, e isso não é nenhum tipo de dificuldade para ele. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. Como assim a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia? Mas, irmão, a alma não está dormindo, não, depois que morre? Como é que a morte e o inferno vão entregar os mortos que neles haviam? O juízo, irmãos, é a presença marcada de todos aqueles que já morreram também. Ok? Tanto dos salvos como dos condenados, todos estarão lá. Os que estão no inferno agora, porque o inferno é real. E as pessoas que morreram sem Cristo estão lá. Não estão dormindo esperando ir para lá. Não estão esperando o momento de ir para lá no futuro. Eles estão lá. Talvez ainda não seja o destino final, porque a gente vai ver aqui um pouco mais à frente, após o juízo. Mas eles já estão em tormento. A morte e o inferno, e eles vão comparecer diante do julgamento para receber a sentença final de Deus. E para que o seu veredito, né, a sua sentença se torne pública. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Irmãos, tem um tempo já que a gente falou sobre isso aqui, vou trazer depois uma pregação relacionada ao inferno. Onde é que está? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês não precisam responder, tá? Onde é que está aquela preocupação santa, mas aquela angústia? Onde é que está? Onde é que ela foi parar? Onde é que você perdeu ela? Onde é que está aquela angústia santa por saber que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, sobrinhos, primos, colegas de trabalho, o fulano do gás, né? O Beltrano da fila, da merenda da escola, né?
por saber que eles estão caminhando para o inferno. O mar entregou os mortos que nele estavam. E foram julgados um por um. O juízo também é individual, segundo as suas obras. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Entender mais sobre isso. Ler mais a Escritura no que se refere a esse assunto. Pensar mais sobre isso. Realça o sacrifício de Jesus na cruz. Mostra com maior beleza, com maior profundidade, o que ele fez naquela cruz e o porquê que ele fez naquela cruz. Tem horas que eu fico pensando assim, meu Deus, a oração de Emily. Nós somos tão falhos. Por que eu? Por que eu? Por quê? Por quê? Nós não fazemos nada como forma de gratidão por tudo que ele fez, por tudo que faz, por tudo que ainda vai fazer. E, acima de tudo, porque nós estaremos livres da ira de uma eternidade inteira em chamas. Tem um filme. Eu assisti um filme com a Alice uma vez. Meio tosco. É bem verdade. O filme. Mas no final, era alinhado. A história era alinhada bem direitinho, sabe? Era meio tosco, porque mostrava os demônios assim, meio... né? Mas, no final, irmãos, a reflexão que deixava era bem interessante. O cara tinha um acidente, aí ele ficava em coma no hospital. Aí, enquanto ele ficava em coma, é como se... Gente, eu não estou ensinando isso não, viu? Estou só citando o filme, certo? Para mostrar para vocês Quando ele estava em coma, é como se a alma dele saísse assim, né? E ele pudesse enxergar o espiritual. E o corpo dele na cama e a alma dele saía assim. E quando saía, ele via os demônios rodeando a cama dele assim, querendo levar ele. E o tempo todo ele fugia dos demônios, e eles pegavam ele e levavam lá. Só que ainda não era o destino final, porque ele não tinha morrido ainda. Aí eu assistindo com a Alice, né, eu disse, rapaz, será que esse filme vai ensinar besteira? Porque se esse cara morrer assim, ele é condenado, ele não pode voltar mais. Vamos ver. Aí ele ia lá, né, sentia um pouco do tormento e tentava fugir de novo. E quando os médicos davam aquele choque, ele voltava e depois ia de novo, morre, não morre. E aí no final, aí morria, né? Passava aquele aparelhozinho, e aí ele ia definitivamente para lá, né? E aí, por mais que o filme fosse tosco, no final deu aquela sensação de temor. Apareceu uma mensagem bíblica, não lembro que texto foi mais, tem tempo que eu assisti. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso é real. Não no sentido de que se você está em coma, você vê essas coisas, eu não sei. Eu nunca fiquei em coma, não quero ficar para saber. Mas essas coisas são reais. Então, irmãos, esse julgamento, ele vai acontecer. O versículo 14 e 15, ele finaliza falando do destino final daqueles que estarão no julgamento e daqueles que serão finalmente condenados. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Observa a expressão lago de fogo. Ok? A morte e o inferno. A morte é o inimigo final de todos os homens, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? A morte é o inimigo final do homem. E nesse sentido, a morte eterna não mais existirá. Após o juízo,
Toda a morte com seus tentáculos serão lançados no lago de fogo. A morte e o inferno, a expressão inferno aqui, deve estar relacionada àqueles que já estão lá agora, que foram trazidos para o julgamento. O corpo está na sepultura, a alma está no inferno. E foram trazidos para o julgamento. E no julgamento, eles foram finalmente condenados e receberam a sentença. E agora, eles serão lançados no destino final, que é o lago de fogo. Agora, tem o Inferno de Dante, né? Uma obra literária antiga. Não merece tanto crédito, mas é bem interessante, que mostra que quando ele chega no inferno, tem uma frase assim em cima, né? Abandone a esperança, né? Aqueles que aqui chegarem. Só tem porta de entrada lá, não tem porta de saída, não tem liberdade condicional. Agora, olha o versículo 15. Esse aqui, eu quero deixar isso aqui como um alerta para mim e para vocês. Mas, irmão, até para nós que somos salvos em Cristo, o alerta vale para todo mundo, é alerta. Até para que nós nos avaliemos, ok? Olha o 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Após esse texto final, a palavra de Deus prossegue falando do novo céu e da nova terra. Já não há espaço mais para tormento. Novo céu e nova terra. Mas aqui fala daqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Irmãos, finalizo com vocês rogando a Deus pela minha vida, pela vida de vocês, para que nós possamos refletir mais acerca desse assunto. Nós acordamos todas as manhãs, nós vamos dormir todas as noites, nós temos segundas, quartas-feiras, domingos, e assim a vida vai prosseguindo, né? E aí a gente cai em determinado pecado, né? Aí não, mas, meu Deus, quarta-feira eu vou para o estudo bíblico, eu vou melhorar. Aí cai de novo, aí domingo eu vou para o estudo, eu vou melhorar. Aí fica nessa coisa sempre. Mas, irmãos, pode chegar o dia que não tenha mais quarta-feira, nem tenha mais domingos. Então, no momento que isso acontecer, o juízo chegou para você. A morte é a primeira sentença. Não é a final, mas é a primeira. E ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma vez só. E logo após isso vem o quê? O juízo. Então, irmãos, o texto prossegue falando do novo céu e da nova terra, né? Mas se vocês prestarem atenção, nos versículos 8, aliás, o versículo 8, né, do 21, ainda narra uma lista daqueles que ficaram fora do novo céu e da nova terra. Olha o versículo 8 do 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando, não que vai queimar, não que no futuro ainda vai queimar, mas que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então que entre nós não haja. O irmão Cauã falou sobre o joio e o trigo, né? E ele está certo. Tá? A gente quer sempre pensar que existem mais trigos aqui do que joio, e que haja salvos, em sua maioria aqui entre nós, mas será que não há a possibilidade de um bodinho que seja, de um joio que seja entre nós? E se há isso tem que ser levado em consideração. Que se há uma pessoa aqui que ainda não nasceu de novo,
Ou que, por mais que tenha entrado no batismo, ainda não passou pelas águas do novo nascimento, que é uma coisa que tem nada a ver com a outra. A mensagem está falando de você. É como se o seu nome estivesse sendo escrito aqui. Então, irmãos, eu finalizo com vocês, deixo uma indicação para vocês. Eu sempre costumo deixar essa indicação quando eu falo desse assunto. A pregação, assistam pregações, irmãos. Não para colecionarem pregação, mas para serem alimentados. Uma das pregações mais impactantes que eu já assisti na minha vida é a pregação O Trono do Julgamento. Está no YouTube, do Leonardo Ravenhill. O Trono do Julgamento é o nome. Assistam isso. Então, irmãos, que nós possamos viver com a consciência da eternidade nos nossos olhos, como dizia Jonathan Edwards, né? Ele dizia, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Olha que coisa linda. Que nós possamos viver com a eternidade nos nossos olhos, com a consciência do céu, mas também do inferno, sobre a nossa mente. Para que a gente viva melhor, para que a gente vigie mais e para que a gente pregue de forma mais acelerada. O apóstolo Pedro disse, esperando e apressando a vinda do dia de Cristo. Como é que faz isso? Pregando o evangelho. E será pregado o evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então, virá o quê? O fim, disse Jesus. Quando é que o fim vem? Quando o evangelho for pregado. Quando é que o evangelho é pregado? Quando cristãos se levantam para pregar, que tem essa consciência do juízo. Qual foi a primeira mensagem que o João Batista pregou? Depois de 400 anos de silêncio. João Batista apareceu no Rio Jordão falando, arrependam-se. E falando de inferno. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A escapar do julgamento que virá? Não podemos desvincular a mensagem do juízo nem do inferno das nossas pregações. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, poderoso, justo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que fez o céu, a terra e tudo que nela existe, o Deus que enviou teu Filho para morrer, e o Deus onipotente que criou o inferno para condenação. Senhor, eu sei que o Senhor é justo e que o Senhor fará justiça. Ó Deus, que o sangue de Cristo, como aquele cordeiro pascual, seja sobre nós, nos livrando do tormento eterno, da ira de Deus. Nós confirmamos nessa noite os nossos votos. Nós ratificamos hoje à noite nossa declaração, nossa confissão de fé, de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Aquele que nos livrou do poder do pecado e do salário do pecado e da condenação ao inferno. Aquele que na cruz sofreu todo o castigo que era para ser nosso e recebeu a ira de Deus sobre si mesmo. E os tormentos do inferno recaíram sobre ele.
Senhor Jesus fez tudo, para que nós pudéssemos escapar disso, dessa condenação que foi imposta ao homem pela queda de Adão. Senhor, perdoa o Brasil, perdoa o nosso país, perdoa as igrejas de um modo geral que estão errando tanto, perdoa a nossa igreja, perdoa nós, Senhor. A IPV, desde a sua existência aqui, o N6, estamos nos aproximando de várias festividades. O São João do Vale está chegando de novo. E a tendência é que sempre isso vá piorando. E sem perceber, os homens estão caminhando para a condenação. Ó Deus, fala conosco, Pai. Fala ao coração daqueles que não vieram, Senhor. É nessa noite que eu te apresento a minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, primos, familiares de perto e de longe. Minha mãe biológica também. Meus irmãos biológicos. Ó Jesus, tem misericórdia deles. Os colegas de classe que estiveram comigo por tanto tempo. O terceiro ano inteiro. Oh, Jesus. Te apresento os familiares de cada irmão que está aqui. Os maridos, as esposas, os filhos que estão distantes ou perto, os netinhos. Apresento aqueles irmãos que não puderam vir também. Apresenta aqui, Senhor, a Rua F, Dominícia, o mercado, seu esposo, os vizinhos aqui. Ó Deus, e em pensar que daqui a alguns anos, eu não sei quantos, tudo isso aqui vai ser reduzido a cinzas. Mantenha em nós, Senhor, ativa a consciência dessas coisas, Senhor. Ó Deus, aquele que ainda está distante, que ainda está frio, traga essa consciência para o seu coração e para a sua mente. Hoje, Senhor, antes que seja tarde demais. Não há tempo a perder. Cada hora, minuto é valioso demais, Senhor. Obviamente que eu também peço por mim. Talvez seja quem mais necessita disso tudo. Me ajuda. Recebe a nossa oração e o nosso pedido. Em nome do Senhor Jesus. Amém.